Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Meu nome é Vinícius Couto, sou pastor da Igreja do Nazareno em Vinhedo e estou muito contente com o convite que foi feito para poder participar com vocês dessa aula inaugural de Escola Dominical, né? Essa retomada aí falando um pouco sobre vida de santidade e justamente essa primeira aula dando aí um passeio na história. É um grande prazer para mim. Quem já me conhece, né, sabe o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu gosto de falar um pouco aí sobre a nossa tradição, sobre esse percurso histórico nosso no decorrer aí do movimento wesleyano, do movimento arminiano, do movimento de santidade. E basicamente é um pouco disso que a gente vai falar durante essa aula. Então, mais uma vez eu me coloco aqui com muita alegria, né? Agradeço pelo convite e espero que a gente aprenda bastante juntos. Bom, deixa eu prosseguir com vocês. Deixa eu dar algumas informações aqui introdutórias, para a gente ter aí uma ideia um pouco melhor do que espera a gente aqui nessa aula. E, inicialmente, eu começo aqui comentando que a nossa denominação, ela é uma denominação evangélica que surgiu aí no movimento de santidade dos Estados Unidos. Então, como a gente vai ter aí esse percurso histórico, esse passeio histórico, né, a gente vai passar aí por bastante informações que tem a ver com esses aspectos, né, da nossa tradição. Esse movimento, o movimento de santidade, né, ele foi um movimento muito amplo. Ele aconteceu aí, ele começa mais para o finalzinho já do século XVIII, uma força muito grande nos Estados Unidos, tá? Vai ter o seu ápice, o seu apogeu, o seu melhor momento, ainda nos Estados Unidos também, já na metade do século XIX. Chegando no finalzinho do século XIX, né, a gente tem um monte de igrejas do movimento de santidade surgindo, nascendo. E como esse movimento foi bastante amplo, né, como eu coloquei aqui, eu queria introdutoriamente mostrar algumas características e depois a gente vai falar com mais detalhes sobre esse caminho histórico aí. Algumas características aí do movimento de santidade. A primeira delas que eu destaco aqui para a gente é a ênfase que os seus pregadores, que os seus teólogos deram, primeiramente, à pecaminosidade do ser humano que não nasceu de novo. Ou seja, aquela pessoa que ainda não é de Jesus, aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, que não se converteu. Havia uma ênfase muito forte na pecaminosidade desses indivíduos, né? Ou seja, na doutrina do pecado original. Tá? Então havia uma força muito grande no decorrer das mensagens, dos livros que foram publicados nesse tempo, em relação a isso, aos efeitos da queda de Adão, o que aconteceu com o ser humano, a incapacidade dele de se arrepender sozinho, de buscar Deus por conta própria, né? E aí a solução para esse problema que todo ser humano não nascido de Deus tem, que é justamente uma ênfase também na graça de Deus, mas no poder salvador dessa graça, que capacita o indivíduo ali ao arrependimento, a responder a Deus para a sua salvação. Então, eu costumo dizer que os homens dessa época, né, os pregadores, pastores, teólogos desse tempo, eles enfatizavam uma antropologia muito pessimista, muito negativa, muito realista até, né, do ser humano, porque é assim que a Escritura apresenta para a gente a condição do ser humano, né? A gente vai lá para Romanos 3:10, e o apóstolo Paulo diz ali que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem tenha entendimento, todos pecaram, né? E, consequentemente, a única maneira de alguém se achegar a Deus é por meio da graça. Então, eles davam também essa ênfase. Não é o ser humano que dá o primeiro passo, mas é Deus quem vai ao encontro desse pecador e chama essa pessoa para a sua presença. Por isso, a segunda ênfase deles recaía nesse poder salvador da graça de Deus e no arrependimento humano, na resposta humana, né, para a obra de Deus. Eles também enfatizaram muito naquele tempo o poder transformador da graça, não só para a salvação, mas para a continuidade da salvação, para a vida do salvo, ou seja, para uma vida de santidade. Né? Então, a graça santificadora no movimento de santidade, ela era uma doutrina fundamental, uma doutrina elementar, que a gente vai encontrar novamente, né, em muitas literaturas daquele tempo, em muitos sermões daquele tempo. Muito comum aí a gente também se deparar com isso.
E até em função da maneira como eles entendiam essa ideia de santidade, a gente também vai encontrar uma ênfase numa santidade social, em aspectos práticos, ligados aí, por exemplo, à mudança da sociedade, ao engajamento, né, com obras sociais, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E se a gente pudesse, de algum modo, resumir um pouco, né, dessas características que eu trouxe aqui, eu diria que tudo isso, né, esses 4 elementos que foram abordados até aqui, eles estão dentro do escopo do que a gente chama de teologia armínio-wesleyana, que é um pouco do que a gente vai também, no decorrer desse passeio histórico, né, falar, né, principalmente desses 2 ícones. Hoje eu vou falar menos aqui sobre Jacó Armínio, vou falar mais sobre John Wesley, né, sobre coisas que influenciaram a vida dele, movimentos, ideias, teologias que influenciaram a própria teologia dele, como isso desembocou depois no movimento de santidade. Basicamente é isso que a gente vai falar hoje. Quem sabe numa outra ocasião a gente fala um pouco mais sobre Jacó Armínio, né? Mas tudo isso aqui, eu diria, essas 4 principais características, elas estão dentro aí desse escopo da teologia armínio-wesleyana, que é a teologia da Igreja do Nazareno. Então, como a gente vai falar dessas questões daqui para frente? Fazendo esse passeio pela história. Como que a gente vai passear por essa história? A história tem muitas coisas, né, no decorrer aí da história do cristianismo, da história da teologia, mas o percurso que a gente vai fazer aqui, a história que a gente vai passar, o passeio que a gente vai ter, é pelo movimento de santidade. Bom, então é isso que a gente vai ter nesses próximos minutos. Espero que você aprenda bastante, que você preste bastante atenção, e estamos aí para poder nos ajudar, ok? Bom, começando esse nosso passeio aqui, então, pela história do movimento de santidade, eu preciso, inicialmente, falar a respeito da teologia de John Wesley. Vou começar falando um pouquinho sobre esse ícone. Como eu disse para vocês, resumidamente, né, o movimento de santidade ele está muito encaixado na teologia armínio-wesleyana. Claro que o movimento de santidade ele teve uma certa mistura no início, né? A gente vai encontrar metodistas, a gente vai encontrar presbiterianos, congregacionais, às vezes trabalhando junto, mas majoritariamente, né, há um certo momento que o movimento de santidade ele despenca realmente mais para a tradição do metodismo e das igrejas do movimento de santidade. As igrejas que saem do metodismo, né, e que seguem ainda também essa herança wesleyana. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, destacar de onde vem essa herança, de onde eles aprenderam uma série de coisas que fazem parte dessa teologia, como é que eles foram repassando essa série de crenças. Né? Então, nada melhor do que a gente começar por John Wesley, porque a principal herança do movimento de santidade vem daqui, da teologia de John Wesley, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente entender bem a teologia de John Wesley, né, e a gente vai falando de alguns aspectos da sua teologia, vai falando também, ao mesmo tempo, historicamente, né, de alguns eventos, de algumas pessoas, de alguns movimentos. Todas essas pessoas e movimentos influenciaram diretamente a vida de Wesley e deram origem a um conjunto de ideias, né, que a gente hoje em dia chama de teologia wesleyana, tá bom? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a primeira influência na vida de John Wesley. A gente sabe que na vida de qualquer ser humano, né, a primeira coisa que marca a gente é a nossa cultura de berço, é a maneira como a gente está inserido, né, dentro do nosso contexto familiar. Então, a forma como nós somos ensinados, né, pelos nossos pais, por outras pessoas da nossa família, marca bastante a maneira como a gente vai ser construído, né, o nosso caráter, como a nossa personalidade vai ser também desenvolvida. Até na psicologia, né, tem aquela discussão de que essa personalidade do indivíduo e até o caráter do indivíduo, né, ele vai sendo formado até aproximadamente ali ao 7º, ao 8º ano de idade da criança. Então, tudo começa dentro de casa mesmo, não tem como a gente fugir dessa realidade. Por mais que a criança vá para a escola, vai aprender um monte de coisa, mas essa fase, a família é preponderante. Né? Então, a primeira, digamos aí, influência que John Wesley sofre, no bom sentido da palavra sofre, né,
primeira influência que ele tem na sua vida é justamente dos seus pais. E a mais importante, a mais forte, eu diria, é da sua mãe. Até porque naquele contexto, né, um contexto que as mulheres ainda não trabalhavam fora, as mulheres ainda estão muito dentro de casa, ocupadas em cuidar dos filhos. Então, o maior tempo da vida da criança, logicamente, está com a mãe. E Susannah Wesley, que é o nome aí da mãe de John Wesley, teve uma influência muito forte, não só na criação, como em toda a vida desse pastor, desse teólogo, né, da igreja anglicana, que deu origem ao movimento metodista, deu origem aí à tradição wesleyana. Bem, que influências Susannah Wesley deixou para o filho dela? A primeira influência, gente, começa com o fato dessa mulher estar bem à frente do seu tempo. Não era comum naqueles dias a gente encontrar mulheres com uma capacidade assim intelectual, ou com um conhecimento de muitas situações, como essa mulher teve. Essa mulher falava diversos idiomas no seu tempo, dentre eles idiomas clássicos, né, e idiomas ali da sua região, né, como, por exemplo, o francês, que era da região. Ela falava latim, falava grego, dois idiomas clássicos, né, e ela alfabetizou os seus filhos, especialmente aí o John Wesley, e esse especialmente é por quê? Porque teve uma situação de um incêndio na casa que eles moravam, né, e o John Wesley quase morreu. Ele conseguiu ser resgatado ainda no meio daquele incêndio. Os pais chegaram até a afirmar, né, que ele saiu de lá como um tição tirado do fogo, que aquele evento marcava realmente ali o fato de que Deus tinha um plano na vida daquele menino. E eles cuidaram da vida daquele menino de uma maneira, com uma dedicação um pouco maior. Eles tiveram vários filhos, né? Cerca de 19 filhos, para a gente ter ideia, né? Uma família muito grande. Mas o que recebeu uma atenção um pouquinho maior foi o John, por causa dessa compreensão que eles tiveram nessa ocasião do incêndio, tá bom? Então, a Susannah, ela passa a lecionar ali para o seu filho, né, a alfabetizar ele com a Bíblia, e ensina para ele desde pequenininho, já desde novinho, idiomas clássicos, especialmente o grego. Então, isso aí foi muito importante para a criação de John Wesley, nessa essa coisa dele já ter aprendido dentro de casa, nessa disciplina, tanto para a vida, pela disciplina ética, pela disciplina moral para a vida, como disciplinas espirituais. Ensinava a orar, cobrava deles de orar, acompanhava o crescimento espiritual do seu filho. Então, ela foi muito dedicada nesse aspecto. E vale lembrar que ela viveu também numa época de uma Inglaterra ainda muito fixada em disciplinas em geral, né? Então, tinha horário para tudo. Horário para dormir, horário para comer, horário para fazer uma série de coisas. Tudo era bem cronometrado. Tinha uma agenda, né, que seguia muito certinha toda a vida das crianças daquelas pessoas. Não é à toa que a gente ouve ainda hoje, né, aquela questão, aquele ditado, né, do chá da tarde, do inglês, né, porque tem a ver com essa cultura deles serem ali muito pontuais e tudo mais. Então, John Wesley cresceu nesse ambiente, sendo ali educado de uma maneira muito disciplinada, muito rigorosa. As crianças não podiam nem rir em determinadas ocasiões, está almoçando, está comendo, por exemplo, né? Senta ali, come, não conversa, etc. Né? E essas regras todas, pode parecer bobeira, mas se a gente pegar os principais biógrafos, né, da Susannah Wesley, a gente vai perceber que eles apontam que o início do movimento metodista é anterior ao Clube Santo de Oxford. Né? Só para a gente já adiantar aqui e explicar um pouco disso, o que é esse Clube Santo, o que é metodismo, né, para ficar claro aí para a gente. Bom, metodismo foi um apelido que eles ganharam na época porque eles eram muito metódicos, eles eram muito disciplinados com a agenda. Então eles tinham dias bem certos assim para poder visitar, por exemplo, orfanatos, para visitar hospitais, prisões. Todos os dias eles se reuniam para orar, todos os dias eles se reuniam para estudar a Bíblia, né? Eles estudavam a Bíblia já no idioma original, né? Isso já na fase que o John Wesley está na universidade, está estudando em Oxford. E aí, por eles serem tão metódicos, né, terem ali uma disciplina rígida, né, em relação àquela rotina deles, que eles tinham até um calendário para jejum, por exemplo, né, eles ganharam esse apelido de metodistas, por conta
dessa característica metódica, tá bom? E de métodos também, né, ligados ali à forma como eles visitavam essas pessoas, né, esse trabalho aí, né, que eles seguiam, dos dias certinhos, dos horários certinhos, né, para fazer tudo, né? Então, daí eles ganharam esse apelido aí de metodistas. Além disso, eles ainda ganharam aí um outro apelido, que era o apelido do Clube Santo. Essa galera se reunia lá para orar, como eu falei, todos os dias. Tinha uma agenda de visita bem apertada, né? E Clube Santo já foi um apelido também pejorativo, tanto quanto a ideia de metodismo, ou de metodistas, né? Por conta da ideia de eles buscarem uma evolução na santidade. Então, eles falavam bastante sobre a santificação, sobre boas obras, faziam ali um diário, né? Todos os dias eles marcavam alguma coisa da vida deles para poder, de certa maneira, ir registrando o avanço que eles tinham em relação à santidade. Então, eles ganharam esse apelido pejorativo de Clube Santo, que hoje em dia era mais ou menos como a gente chamar alguém de santarrão, né? Um grupo, lá vão os santarrões, né? Era algo mais ou menos parecido com isso. Então, a Susana Wesley, ela tem sido considerada por muitos biógrafos dela como a pessoa que iniciou, a precursora, né, desse movimento metodista, a primeira metodista, antes do metodismo acontecer, porque a maneira como ela já vivia regrada, né, a metodologia que ela tinha com seus filhos, o caráter metódico da criação, né, em relação aos seus filhos, já era um metodismo ali antecipado, um proto-metodismo, né, como a gente pode dizer. Então, de fato, ela é ali a pessoa que vai influenciar tanto John Wesley como Charles Wesley, o irmão dele, né? São duas pessoas que estavam bem ativas lá nesse Clube Santo, nesses primeiros metodistas. Então a gente tem aí primeiro a mãe dele, que, com esse caráter metódico, ensinando, né, o grego, dando ali os primeiros passos de fé, né? Trouxe ali uma influência muito forte. E ela, além de saber bastante coisa, né, dessas questões aí que eu comentei, ela também dominava muito bem assuntos históricos, assuntos teológicos, né, para você ter ideia. John Wesley trocou muitas cartas com a mãe dele, né, quando ele estava na universidade estudando. Às vezes ele tinha acesso ali, por exemplo, a determinadas leituras, ele dizia não concordar com alguns teólogos e ele mandava carta para a mãe. E a mãe discutia com ele sobre esses temas. A mãe dominava, para a gente ter uma noção, né, Susana Wesley dominava a patrística, né? Que palavra é essa aí que talvez alguns de vocês não conheçam? É aquele estudo dos pais da igreja, né, daqueles homens que viveram ali mais no início da era cristã. Então a gente geralmente divide a patrística em 3 partes, né? Os pais apostólicos, né, que são aqueles que tiveram contato com os apóstolos, que viveram ali por volta do primeiro para o iníciozinho do segundo século ainda. A gente tem os pais apologistas, que eram aqueles que estavam defendendo o cristianismo sendo ali perseguido, e eles mandando carta para as autoridades, tanto do Império Romano como dos judeus, né? Dizendo, olha, a gente não é uma seita perigosa, a gente não quer matar ninguém, a gente é tranquilo e tal. Então eles faziam apologia ao cristianismo, defendiam o cristianismo, né? E viveram aí por volta do segundo século até o século III, metade do século, início do século IV. E a gente ainda tem os pais polemistas, né? Que são aqueles que se envolveram com polêmicas. Se os primeiros, os pais apologistas, né, lidaram com problemas externos à comunidade de fé, os pais polemistas lidaram internamente, principalmente internamente. Então eles lidaram com aqueles movimentos que surgiram dentro da comunidade, que estavam ensinando heresias, né? Como, por exemplo, o arianismo, que dizia lá que Jesus ele não é Deus, que ele é só um homem comum e tal, com muitos outros movimentos heréticos que surgiram nos primeiros séculos. Então os polemistas, eles viveram mais ou menos ali no século III, século V, por aí, tá? Para a gente ter uma ideia, do terceiro ao quinto. Então esses são os pais da igreja, e é muita gente, são muitos teólogos nesse tempo. Para você ter uma noção, depois dá uma pesquisadinha na coleção patrística, né, que a editora católica tem, são livrinhos da capinha verde, você vai ver a quantidade de obras que já tem em português traduzidas, né? São mais ou menos aí 35 volumes, cada um bem grossinho, né? São muitas obras desses homens lá da antiguidade cristã, né? Que dominavam muita coisa importante, que viveram mais próximos dos dias de Jesus, que são importantes de serem estudados. E ela entendia muito bem disso.
E às vezes ela trocou ideia com o John Wesley em cartas sobre isso, para você ter ideia. Então a gente tem aí uma mãe teóloga, né, que não tinha esse título na época, mas que dominava muito bem a teologia, que discutia muito bem com seu filho aspectos aí teológicos, tá bom? Então essa é a primeira influência que ele tem. Mas o seu pai, aqui tem uma foto dela, né? O seu pai, já vou mostrar a foto dele, também foi outra pessoa muito importante para a construção aí da teologia de John Wesley. O nome do pai dele é Samuel. Samuel Wesley era aí um pastor da igreja anglicana. Ele era também um estudioso, né? Principalmente de Antigo Testamento. Chegou a se dedicar, por exemplo, a um trabalho muito importante sobre o livro de Jó, naquele tempo. Ele editou uma Bíblia muito importante, né, naquele tempo lá também, com gravuras, tal, muito bacana. E se especializou principalmente em Antigo Testamento. Então, por conta dessa especialidade em Antigo Testamento, ele se tornou também um hebraísta, né, além de falar grego, de ler grego muito bem. Ele também dominava muito mais ainda o hebraico, né? E ensinou, inclusive, o seu filho também nesses caminhos. Tá? Então, além da Susana ensinar esses idiomas clássicos, o Samuel também ensinava. Então, essa foi outra pegada importante aí na vida dele. E o Samuel, além disso daí, tem uma outra coisa interessante na vida dele que a gente pode deduzir aqui com tranquilidade, que é o fato de ele dizer que todo candidato a se tornar um pastor na igreja metodista deveria atender aos ensinos, né, ao modelo vamos dizer assim, da forma como se construía a teologia naquele tempo, de um outro anglicano chamado Richard Hooker, o trilátero hookeriano. O que era isso? Era uma metodologia baseada na metodologia de Martinho Lutero. Como é que a gente faz teologia? A gente faz teologia primeiro a partir da Bíblia. Então a Bíblia é a nossa fonte primária para poder fazer teologia. A teologia tem que vir da Escritura. Aí o que o Richard Hooker fez, pegando lá a ideia do Lutero? Ele pegou a ideia do sola escritura, né, ou seja, somente a Bíblia, porém, ele colocou algumas condicionantes nos eixos, né, ali que o Lutero colocou para fazer teologia. O primeiro é a Bíblia, mas diferentemente da maneira como os puritanos daquela época, como muitos puritanos vinham olhando para a Bíblia, que ao invés de sola escritura, eles defendiam um negocinho que a gente chama de nuda escritura, a escritura nua, despida. Qual a diferença de uma coisa para outra? O nu da escritura significa que a gente só vai ler a Bíblia e mais nada. Eu não vou ler nenhum outro livro, não vou aprender com nenhuma outra literatura, não vou consultar nenhum outro estudioso. Eu vou ler a Bíblia sozinho e dali tirar as minhas conclusões. O perigo disso, gente, é que a gente precisa de muita informação da história, da arqueologia, das ciências linguísticas, né? A filologia, por exemplo, a gente aprendeu um pouco de como as palavras eram usadas naquele tempo, né, em outras literaturas, para a gente poder aprender a traduzir melhor determinados textos da Bíblia. Enfim. E o sola escritura, que é o lema da Reforma, ele já vem daquela ideia de que a Bíblia é a única autoridade para construir uma doutrina, mas não quer dizer que a gente não possa ter fontes secundárias para ajudar a gente nessa construção doutrinária. Então, por isso que ele criticava lá essa visão dos puritanos, né, que achava que a gente não tinha que ler mais nada, só a Bíblia e pronto, e acabou. Né? E o Lutero, por exemplo, né, por entender que começa da Bíblia, né, mas tem outras coisas que vão nos ajudar, ele falava de duas outras fontes secundárias. Então, a fonte primária, a Bíblia, duas fontes secundárias, a tradição e a razão. Então, a tradição nada mais é do que a forma como esses pais da igreja que eu falei para vocês, né, pensaram que... Então, se a gente vai estudar um texto da Bíblia, vamos estudar o livro de Romanos, será que alguém já falou sobre Romanos? Ou eu vou ser a primeira pessoa a falar? Claro que eu não vou ser a primeira pessoa a falar. Então vamos lá nos pais da igreja, vamos ver o que eles já falaram, o que eles já escreveram sobre isso. E você vai perceber que tem muita literatura sobre esse assunto. Né? Às vezes uma coisa picada, mas às vezes um livro exclusivo a esse, né? Como, por exemplo, João Crisóstomo, conhecido ali como pregador da boca de ouro. Dá uma pesquisada sobre ele depois aí. Ele chegou a escrever ali uma sequência, né, de sermões, versículo a versículo, sobre Romanos, basicamente versículo a versículo. Né? Então, é um dos primeiros a comentar o livro de Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos completa, para você ter ideia. Então, eu vou estudar Romanos, mas alguém já falou, eu não estou inventando uma coisa nova, eu estou me baseando em algo que alguém lá atrás já falou. Isso pode me ajudar, porque como eles estavam mais perto da época de Jesus, a chance deles acertarem mais é maior. Né? É igual aquela história lá da gente
fazer a brincadeirinha do telefone sem fio. Se eu falo para a pessoa que está do meu lado, a chance dessa pessoa reproduzir o que eu disse com mais proximidade é maior, né? Mas na medida que a gente vai passando para um, para outro, para outro, para outro, pode ser que no meio do caminho vai se perdendo. Então, a importância desses pais da igreja é essa, porque eles estavam lá mais perto. Não quer dizer que eles estão mais certos. Tem algumas vezes que eles estão muito errados, né? Mas é importante a gente voltar eles lá para estudar. E é isso que o Lutero falava. Vamos pegar aqui a tradição da igreja também para nos ajudar. E o que o Richard Hooker fez? Ele falou, olha, a gente acredita na tradição, mas de maneira diferente como acreditam os católicos. Porque para a igreja católica, a tradição é que interpreta a Bíblia, e não o contrário, né? Então, a tradição, que também tem um significado um pouquinho diferente na igreja católica, né? Ela significa o Papa, significa os concílios, o magistério católico, né? É que interpreta a Bíblia. Então, uma pessoa qualquer aí, né? Você, por exemplo, que está assistindo essa aula, não poderia pegar a Bíblia, ler e interpretar. Né? Tanto que na época da Reforma Protestante a Bíblia ficava lá guardada e ninguém podia ler, a não ser aquelas pessoas que faziam parte do clero. Né? Um leigo ele até podia pedir para ler, mas a Bíblia ficava acorrentada. Depois a pessoa tinha que se confessar que leu a Bíblia, ela tinha que tinha um tempo limitado para essa leitura. Não era uma coisa assim tão aberta e tão simples, tá? E o que acontece é que o Hooker ele coloca, olha, a gente pensa na tradição como uma fonte secundária, mas diferente dos católicos. E o Lutero ainda acrescenta a razão. E o que era a razão? Era a ideia da ciência, que naquele tempo ainda estava mais primitiva, né? Iniciando ali uma série de disciplinas, de questões, principalmente mais ligadas à filosofia, né? A ciência naquele tempo basicamente ainda está muito ligado ao direito e à medicina. Se a gente for olhar, direito ele está muito ligado à religião ainda, né? Um direito canônico, principalmente. Então tem muito de teologia no direito daquele tempo, né? Do século XVI ainda e tal, 17, 18, quando Wesley nasceu. E ao mesmo tempo a própria medicina também ela está muito julgada à luz da teologia, né? Porque muita coisa, às vezes, por exemplo, a manipulação de ervas, né? Para a gente ter ideia, às vezes ela poderia ser encarada como bruxaria. Só para você ter uma noção, você pega lá as obras da carne, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, né? Uma delas é feitiçaria, bem no comecinho ali do versículo 19, né? As obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, feitiçaria, inimizades, porfia. Feitiçaria, no grego, é a palavrinha farmaquia, de onde vem farmácia, para a gente ter ideia, né? O que era farmaquia? Era manipulação de ervas, manipulação de plantas, que poderiam ser usadas com a finalidade medicinal, mas também muitas vezes eram usadas para fazer poções, para fazer magia, né? Então, daí a ideia de feitiçaria, por isso que ela é traduzida assim, tá? Farmaquia vem da ideia de farmácia, só para a gente ter noção. Então, a própria medicina, muitas vezes, ela era julgada à luz daquela teologia medieval, principalmente, tá? Então, por isso que muita coisa ainda é teológica, né? Mas a gente tem as primeiras ciências ali, né, emergentes, surgindo, tá? Pessoas lidando ali com outras áreas que vão aparecendo e que também vão nos ajudar na interpretação da Bíblia. E aí, então, o nosso Richard Hooker, já no século XVII, quase chegando perto do XVIII, ele também coloca uma condicionante, né? Ou seja, a razão, para a gente, é uma fonte secundária, mas de maneira diferente dos filósofos do nosso tempo, dos platonistas, principalmente. Né? Ele coloca lá especificamente os platonistas, que era a filosofia mais radical daquele tempo lá, que não acreditava, por exemplo, nem na Bíblia, nem no cristianismo. Né? Geralmente eles colocavam até a Bíblia como sendo um livro antropológico, um livro de religião, que está em pé de igualdade com os outros livros das outras religiões, como os Vedas, né? Por exemplo, lá dos hindus, o livro lá dos muçulmanos, o Alcorão, né? E assim por diante. Então, por isso que ele faz essa diferenciação. Para a gente a razão é importante, as ciências são importantes, mas a gente também precisa julgá-las, né, à luz da teologia. Mas uma teologia mais avançada, agora mais evoluída, né? Já não tão mais medieval, tá? E o que acontece? Quando chega o tempo de Wesley, né, de John Wesley, ele segue esse conselho do pai dele. E a gente vai encontrar, por exemplo, às vezes ele lidando com esse trilátero, com esses 3 elementos que eu citei, e ainda acrescenta mais um,
que é a experiência. Você já deve ter ouvido falar aí do quadrilátero wesleyano, não é? E se você quiser se aprofundar mais nisso, eu te indico aí, né, um livro que eu escrevi sobre isso, foi lançado agora em 2019, né, que se chama aí o Quadrilátero Wesleyano como Método Teológico e Hermenêutico. Dá uma procuradinha, lá na editora Reflexão. Então, eu venho contando um pouquinho sobre esse método, como é que ele é importante para a gente, tal, quem quiser conhecer mais e se aprofundar mais, ok? Bom, quadrilátero wesleyano, então, é algo que John Wesley, de certa maneira, pelo trilátero, né, ele melhora isso, mas a partir, inclusive, das orientações do seu pai, já que o pai dele dizia isso aí abertamente, né, que todo candidato a pastor na igreja anglicana deveria se submeter, se sujeitar a esse trilátero hookeriano, né, do Richard Hooker, que eu comentei agora há pouco, tá bom? Então, também aí o Samuel Wesley, né, tendo aí uma influência muito importante na vida do seu filho John. A gente tem o puritanismo inglês, um movimento também muito importante naquele tempo, apesar de muitos puritanos terem ido para esse lado que eu comentei agora há pouco, que não era um caminho bom. Mas os puritanos, eles tinham aquela coisa de olhar para a igreja e sentir a necessidade de reformá-la, né, ou num termo mais adequado aqui para eles, né, de purificá-la das coisas erradas. Então, eles queriam, primeiro, purificar de todo tipo, de toda espécie de catolicismo. Tudo que lembrasse o catolicismo deveria ser retirado, na visão dos puritanos, né? E qualquer doutrina que não estivesse de acordo com a Bíblia. E se a gente for olhar, por exemplo, na própria história da família dos Wesleys, os avós, bisavós de John Wesley fizeram parte do movimento puritano. E a visão deles era essa, né, de muitas vezes corrigir o que tem de errado na igreja. E a gente tem um John Wesley, nos seus dias, olhando muitas vezes para os defeitos, os problemas que a sua igreja tem. E olha que ele morreu anglicano, ele não abriu nenhuma denominação, né? Tem gente que acha que Wesley criou a igreja metodista, ele não fundou a igreja metodista, tá? Ele morreu na igreja anglicana, ele nasceu anglicano, morreu anglicano, tá? Mas isso não eximia ele de olhar para a sua denominação e saber que havia coisas que precisavam melhorar. Por exemplo, naquele tempo, muitas igrejas alugavam seus bancos, para você ter ideia. Então, imagina, né? Você chega lá na igreja no dia do culto e tem o banco ali da família Silva, tem o banco da família Oliveira, tem o banco da família Couto, né? E ninguém poderia se sentar ali. Se a família não fosse naquele culto, o banco tinha que ficar vazio, ninguém podia entrar. E com isso, ou os bancos eram comprados ou alugados, né? Para você ter ideia. E com isso, as camadas mais pobres, né, as pessoas mais pobres da sociedade não podiam ir no culto. E John Wesley foi uma das pessoas aí que brigou, por exemplo, em relação a isso. Né, a própria forma como ele vai pregar ao ar livre, né, e às vezes como ele também inclui essas pessoas mais pobres, né, nos seus cultos, nos seus sermões, nas suas mensagens, levam para a gente um pouco da forma como ele olhava para essa questão desse puritanismo, dessa herança puritana. Desde criancinha já ele lia alguma coisa ou outra dos puritanos, seus pais instruíram eles também um pouco nesse caminho. Só que o puritanismo, numa certa fase, ficou proibido de ser praticado, né, mais assim, abertamente, explicitamente lá na Inglaterra. E isso na época dos pais de John Wesley. Tá? Então, eles, por exemplo, aqui, né, o próprio Samuel e a Susana, não se intitulavam puritanos, mas na prática eles tinham muito do puritanismo, ensinaram muito disso também para o seu filho, tá bom? Uma outra coisa muito importante aí de Wesley, relacionado aí às suas influências, né, tem a ver com o pietismo moraviano. Quem eram os pietistas e os morávios, afinal de contas? O pietismo foi um movimento de reforma que aconteceu dentro da igreja luterana. Então, foi uma reforma dentro da reforma. É engraçado isso. Mas aconteceu ali dentro. E qual foi a motivação? É porque eles olhavam para as igrejas deles, né, depois que Lutero morreu e tudo mais, e perceberam que a igreja foi ficando mais fria, que a igreja foi ficando muito técnica, que a igreja foi se distanciando do povo, que a igreja foi começando a viver em práticas muito mundanas, né, sem se preocupar com santidade de vida e tal. E os pietistas estavam em busca de piedade. Então, eles ganharam esse apelido aí, pietismo, pietistas, né, como um apelido também pejorativo. Aquela ideia de que eles também estavam buscando muita piedade. Né? Lá vai o pessoal espiritual, o povo que se acha mais espiritual que a gente. Seria mais ou menos isso hoje em dia. Por que moraviano? Né? Porque
houve um povo lá da região da antiga República Tcheca que seguiu ali o pré-reformador, né, o John Hus, que você já deve ter ouvido falar, e o John Hus deixou ali um legado importante naquela região, né? Então, os irmãos boêmios, os hussitas, como eles ficaram conhecidos, né? Teve uma guerra naquela região, eles precisaram, muitos deles, fugir, e alguns encontraram asilo justamente na Inglaterra. Uma pessoa que recebeu eles de bom grado, né, que ajudou essas pessoas aí a serem acolhidas, foi um conde chamado Conde Nicolau de Zinzendorf. Então, ele liberou lá um pedaço de terra para essa galera que veio da Morávia. Eles ficaram morando ali, criaram uma comunidade. O Zinzendorf era um pietista, ele gostou muito da maneira como eles expressavam, né, a fé deles, uma fé muito experiencial, né, buscavam muito a Deus, tinham uma vida de santidade, né, enfim. E aí, o próprio Zinzendorf depois se tornou até o pastor daquela comunidade de morávios que estavam ali. E o John Wesley, gente, teve contato com morávios em algumas épocas da sua vida, né, que marcaram a vida dele, que ajudaram ele a se desenvolver na sua espiritualidade, na sua teologia. Eu separaria aqui rapidamente 4 encontros marcantes assim na vida de John Wesley. O primeiro deles é quando Wesley termina a universidade, né, se forma em Oxford, e depois, alguns anos depois, pouco tempo depois, ele é ordenado, né, a presbítero da igreja anglicana, e ele tem ali um desejo muito grande de pregar para os índios norte-americanos. Naquela época, que é hoje Estados Unidos, era colônia lá da Inglaterra, né? Então ele quer ir pregar para os índios, aqueles índios pele vermelha que a gente vê aí nos filmes de faroeste, né? Quer ir pregar lá. E ele, junto com o irmão, pega um navio e vão os dois para os Estados Unidos. Ele vai para um lugar, o irmão vai para o outro, cada um fazer um trabalho missionário. Wesley também ia assumir lá uma igreja, né? Uma paróquia lá, eles falavam muito paróquia naquele tempo, ia assumir uma igreja. E no caminho, no trajeto, tem ali uma tempestade muito forte em alto mar. O mastro central do navio cai, fica todo mundo desesperado, né? E o Wesley, que era o pastor que estava no navio, que deveria ser o capelão do navio, né? Ele foge, com muito medo também. Mas chama a atenção dele que ele vê alguns morávios ali tocando instrumentos, adorando a Deus, crianças inclusive juntos, né? E ele com muito medo de morrer. E ele pensa, eu acho que eu não sou cristão não, porque eu estou com medo de morrer, estou com medo de não ser salvo, e esses irmãos estão aí, né, adorando a Deus em meio a uma tempestade perigosíssima como essa. Então aquilo lá já marcou bastante ele. Quando ele chega lá na América, né, ele vai pegar conselho com um pastor experiente, né, mais vivido, e pega ali umas dicas. E uma das dicas que esse pastor fala, né, porque um dos pontos que eles defendiam, que os pietistas e moráveis defendiam, era a certeza de salvação. Então ele pergunta, você tem certeza que é salvo? O John Wesley fica meio em dúvida, principalmente depois desse episódio, né? Fala, acho que eu não sou salvo, não. Fica meio em dúvida. Uma terceira ocasião é quando Wesley, um monte de coisa dá errada lá na América do Norte, ele volta para a Inglaterra, desanimado, pensando em desistir do ministério, pensando em desistir da sua carreira pastoral, né, ministerial. E ele, então, acaba tendo um contato com outro morávio, né, que era chamado de Pedro Bowler. E o Pedro ajudou ele no seguinte, falou, não desiste não, vamos continuar buscando a experiência, você tem que ter uma experiência com Deus, que vai fazer você nascer de novo. Os morávios falavam muito sobre essa experiência da conversão, uma experiência pessoal de conversão, tanto que o Wesley depois pregou muito isso, né? Sobre essa experiência pessoal do novo nascimento e tudo mais, né? Essa experiência interior que cada um tem. E um dia, aí vem o quarto encontro, né, de Wesley, um dia que ele foi participar de um culto, e um pastor morávio estava pregando, ele pegou lá um texto do Martinho Lutero para ler, e era um comentário, uma introdução à carta de Paulo aos Romanos que o Lutero escreveu, e durante a leitura, o John Wesley teve aquela famosa experiência do coração aquecido. Ele relata lá no diário dele, né, como é que foi, mostra até o horário, e fala, olha, tal dia, tal hora, eu tive uma experiência tremenda, meu coração foi estranhamente aquecido, né? E dali para frente eu tive certeza de que eu era perdoado dos meus pecados, que eu era salvo, né? E a vida dele dali para frente teve assim, um êxito ministerial bem diferente, bem maior em relação à maneira como ele vinha vivendo antes, né? Então a gente tem aí pelo menos esses 4 encontros para poder destacar e que influenciaram bastante aí John Wesley. O próprio fato aí da ênfase de Wesley nessa questão da experiência pessoal de conversão, né, a certeza da salvação, né, que o Wesley também pregou muito,
Não uma certeza no sentido de uma vez salvo, salvo para sempre, mas uma certeza ligada à ideia de estar em Cristo. A doutrina que a gente chama na teologia da união mística com Cristo, né? Então, se alguém está em Cristo, está salvo. Né? Então, Wesley também pregou muito isso, uma influência certeira também aqui do pietismo moraviano. A gente tem aí o próprio arminianismo, né? E aqui eu destaco tanto inglês como holandês, primeiramente inglês. Por quê? Porque, simultaneamente, o movimento que vinha acontecendo lá na Holanda, né? Lá na Holanda, o precursor desse movimento aí para discutir essa questão ligada, né, à responsabilidade humana, e não à teologia da predestinação, né, que o pessoal vinha defendendo, foi um pastor holandês chamado Jacó Armínio. E simultaneamente ali aos debates, né, que o Armínio teve, depois ele se tornou professor da Universidade de Leiden, em 1603. Muitos outros debates vieram nessa época. Mas, simultaneamente, lá algumas pessoas estavam fugindo, se exilando na Inglaterra. E surgiu um movimento ali na Inglaterra que ficou conhecido como arminianismo inglês. E muitos desses supostos arminianos eram, na verdade, até luteranos. Porque uma outra vertente do luteranismo, que seguia lá as ideias do Philippe Melanchthon, né, que foi o auxiliar de Martinho Lutero na Reforma Alemã, defendiam essa ideia do sinergismo, né, ou seja, de Deus chamar a gente e da gente responder a esse chamado da graça de Deus. Né, ou seja, de ter o arbítrio liberto por Deus para responder. Tá? Então, há um movimento bem parecido com o arminianismo na Inglaterra acontecendo. E era um movimento que se opunha muito forte à doutrina calvinista da graça irresistível, né? Aquela coisa de que eu não vou participar em nada, eu não vou responder nada, Deus vai me salvar e pronto, eu não respondo nada. E há outros elementos aí também, como a própria predestinação mais rígida deles, né? E etc. Então, eles se opunham muito a esses pontos. Né? E a gente vai ter o John Wesley também tendo acesso a fontes primárias do arminianismo. Né? Você tem lá na década de 20 ainda, né, do século XVIII, John Wesley na universidade, trocando cartas com a mãe dele, e ele fazendo uma crítica, por exemplo, a um pensamento lá de um católico que se alinhava muito ao que o calvinismo ensinava, que era o seguinte, né, era uma coisa mais fatalista, né, ou seja, se eu estiver passando por alguma situação ruim na minha vida, né, uma adversidade, eu devo entender que Deus me predestinou para essa adversidade. Então eu não posso ir contra ao sofrimento da minha vida. E aí John Wesley dizia o seguinte, não, esse pensamento está errado, porque na imagem de Deus, Deus nos colocou como pessoas que buscam a felicidade. A gente não gosta de sofrer, a gente não quer sofrer, a gente quer a felicidade. Se o sofrimento vem contra a nossa vida, a gente quer fugir dessa vida de sofrimento. E esse argumento que o autor aqui está usando, ele fala com a mãe dele, ele está errado, porque se eu buscar a felicidade, isso é inerente de mim, isso é dentro de mim, está dentro de mim, é natural do meu ser, né? Se eu estou sofrendo e eu busco a felicidade para sair do sofrimento, eu estou pecando, eu estou indo contra o desígnio de Deus, contra a vontade de Deus. E aí o próprio Deus seria alguém que iria se contradizer, me programando para não querer o sofrimento, mas me predestinando para o sofrimento. Então, ele critica isso naquele tempo. Né? A gente vai ver, bem no iníciozinho da década de 40, ele lendo sobre o sínodo de Dort e as injustiças, né, que foram realizadas naquele sínodo. O sínodo de Dort foi um evento que aconteceu na Holanda entre 1618 e 19, e que expulsou, né, os seguidores de Jacó Armínio. Eles foram obrigados a ir embora da Holanda, né, para resumir, porque tem outras coisas mais aí que não dá tempo de eu explicar. Mas a principal medida era, se você não renunciar à doutrina arminiana, você é expulso da igreja reformada da Holanda e tem que ir embora daqui. E não é assim daqui um mês, 2 meses, um ano, é amanhã, é agora. Tem que pegar suas coisas e ir embora. E com isso eles perdiam, né, emprego, perdiam salário, perdiam toda a sua vida social. Então, Wesley leu sobre isso em fonte primária. Ele leu um depoimento de um dos principais seguidores de Jacó Armínio, que escreveu um monte de livros, que escreveu uma confissão arminiana, que era chamado de Simão Episcópio, né, para você ter ideia. Então ele leu esse material lá no iníciozinho da década de 40 e menciona esse livro que ele estava lendo sobre o Sínodo de Dort. E lá na década de 70, do século XVIII, né, o John Wesley ele começa a editar uma famosa revista, né, a Revista Arminiana. Se torna ali uma revista bem famosa naquele tempo, é o nome que ele dá, Arminian Magazine, né, a Revista Arminiana.
Então a gente tem aí também um John Wesley arminiano. E assim, resumindo, gente, posso até numa outra ocasião, né, se vocês quiserem me convidarem, a gente fala sobre isso, mas resumindo aqui o arminianismo, a gente pode falar aí de 5 pontos que tem a ver com a teologia arminiana. A primeira delas é o pecado original, né? Essa ênfase que a gente falou mais cedo, né? Na pecaminosidade do ser humano, nos efeitos que a queda trouxeram para a descendência de Adão. O que é o pecado original? Primeiro, é a separação de Deus, é a incapacidade que o ser humano tem de buscar Deus por conta própria. Né? Precisa da graça, sem a graça o ser humano não vai lá. Essa é a ideia do pecado original. E também a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado, é outro ponto aí do pecado original. Né? Depois pega aí o nosso manual, dá uma olhadinha lá no artigo de fé sobre o pecado. Né? Aí fala lá sobre o pecado pessoal e o pecado original. Se você tiver mais curiosidade, joga aí também no YouTube, você vai encontrar lá uma série de estudos que eu dei, né, sobre os artigos de fé da Igreja do Nazareno. Tem um lá que fala sobre a teologia armínio-wesleyana. Coloca lá, artigos de fé da Igreja do Nazareno, Vinícius Couto, né, e o título aí dessa exposição no dia tinha a ver com a teologia armínio-wesleyana. Aí eu vou falar um pouquinho do pecado, né, do ser humano, do pecado, da salvação. Tá? Que é como também o manual vai desenvolvendo ali os artigos de fé. Dá uma olhadinha lá com calma, é um áudio, tá? Bom, então a gente tem aí um Wesley também arminiano que defende o pecado original, que é o primeiro ponto, né? Muita gente até pensa que é o livre-arbítrio. Não é. O pecado original defende que o livre-arbítrio para as coisas espirituais foi perdido com a queda de Adão, tá bom? Vê outras palestras que eu tenho por aí no YouTube também, que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão. O segundo ponto é a eleição. A gente acredita que Deus elege as pessoas, mas não de maneira incondicional. Imagina lá na eternidade passada, Deus falando, eu quero esse aqui seja salvo, esse aqui não, esse aqui eu quero que seja salvo, esses outros 10 aqui não. Não é assim. A eleição para a gente, ela é condicional. O que significa isso? Significa dizer que Deus escolhe as pessoas pela fé que elas têm. Então, quando ela é chamada pela graça, ela responde, porque a graça de Deus liberta o arbítrio, que está escravizado pelo pecado, e a pessoa responde, como diz lá o Evangelho, né? Marcos 16, por exemplo, verso 16 também, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, quem crê será salvo. A gente pega lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê. Né? Então, quem crê é inserido, é enxertado no corpo de Cristo, na videira verdadeira, como a gente vê lá a analogia de Jesus em João capítulo 15. Esse é o segundo ponto, a eleição condicional. O terceiro, uma graça de Deus que tem a primazia, por isso a gente chama ela de preveniente, tem a ver aí com o nosso artigo de fé, né? Preveniente é uma junção de duas palavras latinas que significam ali vir antes. A graça que vem antes, então não é o ser humano que vai antes, porque o arbítrio para as coisas espirituais foi perdido. Então a graça vem antes, liberta o arbítrio, e aí a pessoa responde. Então, além de preveniente, essa graça pode ser resistida. Né? Por isso que a graça vem antes e liberta o arbítrio para a pessoa responder. E ela pode responder positiva ou negativamente. Ela pode se render ao senhorio de Cristo ou rejeitar a graça de Deus. Quarto ponto é a abrangência da expiação. Significa aí que Jesus morreu por toda a raça humana, todas e cada uma das pessoas. Não como o calvinismo ensina de que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas que ele já elegeu na eternidade passada. Não. Para a gente, Jesus morreu por toda a raça humana. E o último ponto é a segurança condicional da salvação. Ou seja, se você está em Cristo, você está salvo. Saiu de Cristo, né, pela apostasia, por cair da graça, por abandonar a fé, aí a pessoa não está mais salva, né, perdeu sua salvação. Então, esses são aí, digamos, os 5 pontos, né, do arminianismo, ok? Se você também quiser aí aprender um pouquinho mais sobre isso, né, tem 2 livros que eu te indico. Eu não coloquei aqui a foto não, mas tem 2 livros aí que eu posso te indicar. O primeiro deles é o mais fininho, bem mais introdutório, se chama Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, que vai trazer aí os fundamentos mais rápidos, né, para você entender. E o segundo é um livro mais robusto, né, que analisa mais texto bíblico, faz mais exegese, que é o Em Favor do Arminianismo Wesleyano. Ambos os livros publicados pela editora Reflexão. Se você tiver curiosidade, quiser aprender um pouco mais, dá uma olhadinha lá. Ok? Bom, o 6º ponto aí da teologia de John Wesley que é importante é o acesso que ele tem à patrística. O que eu já falei? A patrística são os pais da igreja, né? Mas, especialmente nesse caso,
aqueles que falavam grego, ou seja, a patrística oriental, principalmente esse pessoal que escrevia em grego, que ele leu. Por quê? Porque esses patrísticos aí, eles ensinavam uma doutrina chamada theosis, no grego, né, que significa aí ao pé da letra divinização. Mas a ideia tem a ver com o quê? Deus criou a gente conforme a imagem de Deus. A queda de Adão, o pecado de Adão, deformou a imagem de Deus. Mas como diz lá Romanos 8:29, Deus quer que a imagem de Deus em nós seja conformada outra vez, né? Então, a ideia é de que há uma restauração da imagem divina e que ela é contínua, ela é de efeitos graduais, ela tem um caminho processual. E é assim que Wesley entende, por exemplo, o conceito de perfeição cristã, que também numa outra ocasião a gente pode falar com mais detalhes, né? Porque hoje, infelizmente, o nosso tempo aqui não é suficiente para isso. Mas de onde ele bebe, né, para defender a teologia da perfeição cristã? Ele relata alguns autores do espiritualismo anglicano, né, ou seja, alguns homens ali da própria tradição dele, né, que escrevem sobre a perfeição cristã. E ele também vai mencionar esses pais da igreja, principalmente um homem chamado Macário, o egípcio. O Macário é um dos principais ali que Wesley lê em relação a essa questão da perfeição cristã, da teosis, né, como eu falei aqui agora há pouco, tá bom? E esses anglicanos também, que falaram muito sobre isso. Isso mexeu muito com Wesley. Tem um livrinho dele que você baixa aí em PDF, né, porque ele não é mais publicado, que é uma explicação clara da perfeição cristã. Dá uma olhadinha lá ele traz um relato. Olha, eu li o bispo Jeremy Taylor no ano tal, e a obra dele mexeu muito comigo. Eu li também um outro anglicano aqui, ele menciona o nome, mostra como as ideias daquele anglicano mexeram com ele. Tá? E fala, a partir daquele ano lá, eu comecei a pensar sobre a santidade, né? Sobre a importância de uma santidade na mente, né? Nas intenções. Ou seja, nos pensamentos e nos desejos do coração. Tudo baseado, por exemplo, nesses espiritualistas anglicanos aí. Então, é muito interessante a gente ver também essas influências, né, que vêm daí. E a gente ainda tem também uma influência do catolicismo medieval, também espiritualista, que vinha por esse lado, né? Essa coisa de parecer com Jesus, de ser semelhante a Jesus. Tem um livro muito importante que o Wesley lê, de um católico aí desse tempo medieval, né? Que é o Tomás de Kempis. E o Tomás de Kempis escreveu uma obra que até hoje é uma das obras mais lidas, né, em todo o mundo, que se chama A Imitação de Cristo. Ele elogia muito essa obra. E essa também é uma das obras que, digamos aí, influencia ele para que ele desenvolva a ideia da perfeição cristã, tá bom? Então, aí a gente tem uma série de momentos, né, da sua vida em que essa teologia é fortalecida na vida dele. E ainda temos o iluminismo europeu, né, já agora uma vertente mais filosófica, que influencia bastante aí o John Wesley também, porque o iluminismo ele tinha uma visão de mundo progressista para muitas coisas. Por exemplo, em relação a melhorias, né, na vida das pessoas, e a gente vai ter um John Wesley lidando depois com o problema da escravidão nos seus dias, né? Ele é um abolicionista, ele compra a causa, ele escreve um tratado muito importante sobre a abolição da escravidão. Os negros, para poder justificar a escravidão, para você ter ideia, muita gente naquele tempo, tanto católicos como evangélicos, diziam que a escravidão dos negros ela era justificada porque lá naqueles dias que Caim matou Abel, Deus disse que colocaria uma marca em Caim, né, para evitar assassinatos posteriores. Aí algumas pessoas diziam que essa marca era a coloração da pele. E eles justificavam, inclusive, a escravidão por causa disso. Outros diziam que tinha a ver com a maldição de Noé, para o seu neto Canaã. Como Canaã ele teve ali uma descendência, né, mais na região do continente africano, outras pessoas diziam isso. Olha lá, a maldição de Noé sobre o seu neto Canaã é a coloração da pele. Justificavam, às vezes, até a escravidão por conta disso. E outros, principalmente mais no meio católico, né, diziam que o negro não tinha alma. E aí o Wesley escreve, por exemplo, um tratado sobre a abolição da escravidão, mostrando que não, que tudo isso está errado, que o negro ele é a imagem de Deus,
É a imagem e semelhança de Deus como qualquer outra pessoa, e que a gente precisa tratar o próximo com maneira digna, né, com dignidade. Ele apoia movimentos abolicionistas da época, né, associações abolicionistas que foram criadas, principalmente gente que veio da África, da França. Né? E para você saber um pouquinho mais sobre isso, eu te dou uma dica de um podcast que eu participei junto com o meu professor lá da Universidade Metodista, que é o meu orientador lá no curso que eu estou estudando, né? É o podcast do Bibotalk. Procura lá depois. Vinícius Couto, Bibotalk, Helmut Renders, né, o nome dele. John Wesley e a escravidão. Né? Talvez você colocar Bibotalk, John Wesley e a escravidão, fica mais fácil de encontrar. E lá o meu professor escreveu um livro sobre o engajamento, né, de John Wesley na luta abolicionista, e vai ficar muito legal de você aprender. Né? Ele deu uma aula lá para a gente sobre o envolvimento de Wesley na luta abolicionista. Muito boa a participação dele. Então fica a dica aí para vocês aprenderem um pouco mais. Né? Então, Wesley também pega um pouco dessa visão mais progressista para algumas coisas do seu tempo, tá? Porque a palavra progressismo hoje, gente, ela é usada muitas das vezes de uma maneira fora dos seus contextos. A gente tem que olhar progressismo dentro do objeto de análise, né? Por exemplo, a escravidão. Manter a escravidão naquele tempo era um posicionamento conservador. Poxa, se eu perguntar para qualquer um de nós hoje aqui se a escravidão é uma coisa boa, a gente vai dizer que não. Então, houve um progressismo ali que ajudou a romper com isso, que ajudou a melhorar a condição de vida das pessoas. Né? Você vê a própria maneira como depois, né, a Inglaterra faz uma aliança política e econômica aqui com o Brasil, né, um pouco antes da abolição da escravidão aqui, e eles pressionando o Brasil também para poder abandonar a escravidão, porque o Brasil foi um dos últimos países, e a Inglaterra foi praticamente um dos primeiros, né? Então teve essa briga e eles pressionaram o Brasil para melhorar, só para a gente ter uma noção. Então, progressismo ele pode ser bom dependendo do que a gente está falando, né? Como pode ser ruim também. Então, depende de qual é a causa, né? Nesse caso aqui, a gente está falando dessa questão da abolição da escravidão, que foi super bom, tá? Então, fica aí também mais um elemento, né, que influenciou aí a visão de mundo de John Wesley. E, gente, aí aqui eu coloco uma foto de um livro. Esse livro aqui eu escrevi, ele faz parte da minha dissertação de mestrado. E nesse livro, eu abordo todas essas influências que John Wesley sofreu, com mais calma, né? Porque não dá tempo da gente falar tudo, mas aqui é bem pesquisado, né? Com as devidas observações. Então, se alguém se interessar, dá uma olhadinha lá, tem no site, né? Comigo não tem, mas você pode adquirir no site, né? E se aprofundar um pouco mais no conteúdo, tá bom? Vai te ajudar, eu acredito, tá? Fica aí uma dica também de literatura. E agora vamos entrar um pouquinho mais diretamente no próprio movimento de santidade. Claro que, gente, tem muita coisa para falar. Nosso tempo é curto. Eu estou resumindo aqui um conteúdo de muitas horas em alguns minutos, né? Então a gente vai ser breve, vai tentar ser rápido aqui na abordagem, né? Mas espero que a gente consiga absorver aí o mínimo possível, né? Bom, o movimento de santidade ele é herdeiro direto do wesleyanismo. A gente falou aqui de John Wesley, dos principais pontos da teologia dele, e é um herdeiro bem direto. Né? Então, vamos ver aqui algumas características também. Primeira coisa que eu estabeleço aqui, até para a gente ter uma ideia dessa herança, né, para a gente entender um pouco disso, vem da inauguração da Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1784, numa época em que os Estados Unidos já tinham conseguido a sua independência da Inglaterra, então teve ali uma guerra de independência, alguns anos antes, né? E por conta dessa independência, houve um rompimento de proximidades políticas de qualquer outra natureza. Então, a Inglaterra não mandava mais lá para os Estados Unidos, por exemplo, pastor para a igreja anglicana, né? Então, eles colonizaram lá a América do Norte, os Estados Unidos, mas depois da independência, eles cortaram qualquer vínculo. E com isso, o que estava acontecendo? Muita gente que vinha se convertendo ao cristianismo queria ir para a igreja, queria ser batizado, queria participar da Eucaristia, da ceia do Senhor, e não podia, porque em muitos lugares não tinha pastor para administrar os sacramentos. Né? E com isso, o que acontece? O próprio John Wesley, ele autoriza que alguns irmãos que fizeram parte do movimento metodista, que é aquele movimento que começou na universidade,
mas depois ganhou uma série de outras facetas interessantes, né? Como, por exemplo, as sociedades metodistas, as classes metodistas, que eram pequenos grupos, muito parecido com o que a gente chama de célula hoje em dia, muito parecido. E esses pequenos grupos tinha ali mulheres liderando mulheres, homens liderando homens, né? E foi muito importante para o desenvolvimento dessas pessoas, especialmente numa época que estava acontecendo um êxodo rural muito forte, por causa da industrialização, a Revolução Industrial da Inglaterra. Muita gente saindo do campo, né, mudando lá para a cidade, e chegava na cidade naquela expectativa, vou conseguir um emprego e tal, e não tinha emprego para todo mundo, era muita gente. E com isso a cidade começou a passar por um caos, porque não tinha emprego. E a igreja não acolhia essas pessoas, o governo não acolhia essas pessoas, e muita gente se tornou mendigo, muita gente foi morar na rua. E naquela época o pessoal tinha muitos filhos, né? Imagina o sofrimento que muita gente vinha passando. Uma das formas de escapar desse sofrimento era beber. Então muita gente bebia gin, que era a bebida mais forte que tinha naquele tempo. Tinha até uma promoção lá, eu não sei dizer o valor, né? Eu tenho isso num artigo, mas de cabeça eu não vou lembrar, que a pessoa pagava, vamos supor, tá? Só para a gente ter uma ideia. Tipo assim, ó, R$10 você bebe uma certa quantidade, por R$20 você bebe até cair. E tinha lá um pouco de feno no chão, no bar, né? Para quando a pessoa bebesse até cair, ela desmaiava por ali mesmo, já deitava no feno, num lugar um pouquinho mais confortável para não ficar no chão. Isso popularizou muito a bebida também. E era uma forma das pessoas fugirem dessa realidade horrível, né? E as sociedades metodistas, elas foram muito importantes para acolher essas pessoas mais pobres, que não tinham emprego, que estavam na miséria, né? Então, muita gente foi para lá. E o trabalho de rua que eles faziam, né? Porque os metodistas pregavam na rua. A gente fala muito do John Wesley, pregador de rua, tal, mas tinha muita gente que fazia esse tipo de trabalho com os metodistas, tá? E aí, vendo essa dificuldade, inclusive, lá na América do Norte, o que o Wesley fez? Ele aprovou a fundação da Igreja Metodista Episcopal. Não foi ele quem fundou. Ele era até contra que isso acontecesse. Tanto que ele morreu anglicano, como eu destaquei no início aqui. Mas ele autorizou por quê? Porque havia pessoas precisando, né, da administração dos sacramentos. Havia pessoas precisando de pastores e não tinha. E a Igreja Anglicana não estava preocupada nem em acolher os da Inglaterra, que estavam ali precisando, que estavam passando por esse monte de necessidade, quanto mais lá nos Estados Unidos. Não tinha interesse nenhum se envolver com isso. Então ele aprovou, sob essas circunstâncias, né, com essas exceções. E a igreja foi fundada nessa época. Ele mandou para lá, ele mesmo ordenou, né, ou seja, separou ali um amigo dele que era pregador do movimento metodista para ser um dos seus pastores, como pastor, enviou ele para lá, e esse homem depois ordenou outra pessoa lá, e eles fundaram a igreja nessa época, em 1784, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1784, é a famosa Conferência de Natal. E dali para frente a gente tem uma inserção metodista muito forte, e uma ênfase daqueles metodistas muito forte na doutrina da perfeição cristã, na santificação, na restauração da imagem de Deus. Uma mensagem muito forte em cima disso. Então, por isso que a gente fala do movimento de santidade como um herdeiro, né, do movimento wesleyano, por isso. Porque eles saem diretamente, né, eles nascem diretamente ali daquele contexto wesleyano, daquele contexto metodista. Não é à toa que o nome da igreja tem a ver com o metodismo, Igreja Metodista Episcopal, né, só para a gente ter ideia, tá bom? Bom, outra coisa importante é que esses membros aí do movimento de santidade estadunidense, muitos deles estavam envolvidos com causas sociais. Uma delas, né, a principal delas foi a abolição da escravidão. A gente teve muito metodista ali ativo, né, na briga aí pela abolição. Isso se estendeu depois, né, até lá na frente, na época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? E aí a gente já tem um movimento de santidade mais fragmentado, porque surgem denominações do movimento de santidade nessa época, né, vão surgindo as primeiras denominações, mas a gente vê muitos metodistas brigando ali a favor da abolição, para vocês terem ideia. O próprio Finés Brizzi, que é um dos principais fundadores aí da Igreja do Nazareno, né, foi um ativista, né, alguém que se engajou nessa causa de abolição, para você ter ideia. E nessa época que a coisa estava fervendo, né, inclusive, gente mandando filho para a guerra, né, para poder
brigar, uns defendendo, né, o pessoal do Sul defendendo a manutenção da escravidão, de uma maneira mais genérica, né, e o povo do Norte a favor da abolição. E uma guerra sangrenta, muita gente morreu, e o Brizzy pastoreando ali mais próximo do Sul. E ele pregava a favor da abolição, e teve até que sair da igreja, porque muita gente torcia o nariz para ele, para você ter ideia. Até mudou de igreja por conta disso, porque a coisa não deu certo. Né? O público dele ali era outro. A gente vê uma preocupação, né, pela inclusão social e também eclesial dos mais vulneráveis, dos mais pobres, nesse movimento de santidade inicial, tá? Eles muito preocupados com isso. A própria questão que eu mencionei para vocês aí do banco, né? Bancos que eram alugados, tal. Infelizmente a Igreja Metodista depois praticou isso. Né? Então eles começam lá muito bem e chega uma fase que alguns pastores acabam praticando o mesmo erro da Igreja Anglicana. E o surgimento, não sei se você já ouviu falar da Igreja Metodista Livre, tem a ver com esses dois pontos. A Igreja Metodista Livre é uma igreja que tem a mesma doutrina da Igreja do Nazareno. E é também uma igreja do movimento de santidade. Ela é mais antiga que a nossa. Mas ela nasce justamente para defender esses dois pontos de vista aqui. Né? Ou seja, para incluir essas pessoas mais vulneráveis e pobres no culto, já que elas não tinham condição de alugar um banco, de comprar um banco. E muitas delas também defendendo, né, os seus precursores ali, né, o B.T. Roberts, né, o primeiro bispo deles ali, defendendo a abolição. Até a nomenclatura metodista livre ali tem a ver com essa ideia da abolição da escravidão, da liberdade que essas pessoas tinham que ter, só para vocês terem noção. E nesse tempo, muita gente do movimento de santidade estava ali engajado com essas causas. Uma outra causa social, né, que muitos deles se envolveram, para a gente ter ideia, é com o movimento de temperança. O que era isso? Era um movimento que se posicionava contra o uso de bebidas alcoólicas e também a instalação de fábricas de bebida alcoólica. Então, era um movimento bem organizado, por sinal, e que se posicionava aí publicamente, né, com as autoridades para que as bebidas não fossem vendidas, para que fábricas não fossem abertas e tudo mais. O próprio Finés Brizzy, que eu mencionei também, fez parte desse movimento, foi bem ativo, inclusive, nesse movimento. A gente vai ter a primeira fase, a primeira onda do movimento feminista, né, o surgimento do movimento feminista, também com uma adesão muito forte de mulheres metodistas e do movimento de santidade. Essa primeira fase, ela foi muito importante, é muito diferente do movimento feminista de hoje, viu, gente? Muito diferente. Aquela primeira fase estava em busca de quê? Do direito de voto, do sufrágio. As mulheres queriam votar, por quê? Porque a bebida era um problema gravíssimo. Muitas vezes o homem ia para o bar, bebia, chegava em casa e espancava a esposa. E a esposa, aquelas mulheres, né, elas começavam a lutar pelo direito de voto para quê? Para escolher as autoridades, elas queriam ter esse papel, não, eu quero escolher a pessoa que vai me representar lá no governo, seja ele municipal, estadual, né, nacional, eu quero participar disso. E num segundo momento, até para cobrar leis mais severas, mais rígidas, né, em relação a esses abusos, por exemplo, que elas sofriam, né, a violência doméstica e tudo mais. Então, a gente tem um engajamento muito forte, inclusive de mulheres, nesse movimento metodista. Tá bom? Então, é bem interessante aí também essa primeira fase. E o movimento de santidade é um movimento que acaba, por mais que ele tenha essa herança wesleyana, ele também pega muito de um outro ícone, né, do metodismo, que era um amigo de John Wesley, chamado John Fletcher. O John Fletcher, ele tinha uma concepção de perfeição cristã um pouco diferente de Wesley. Ele acreditava que essa perfeição cristã era uma segunda experiência que o cristão tem, uma segunda obra da graça, uma segunda bênção. E ele prega isso com muita ênfase. Wesley até tem lá algumas discussões com ele, né? Troca alguns textos aí com ele, fala, não concordo com isso e tal. E em meados aí do século 19, né, a gente tem muitos metodistas bebendo de John Fletcher. A principal pessoa que eu destaco aqui é uma mulher chamada Phoebe Palmer. A Phoebe Palmer ela era uma pregadora leiga. Ela tinha uma reunião, um culto, né, que ela fazia na casa dela, que muita gente ia lá. Tanto mulheres como homens iam para ouvi-la pregar.
E ela pregava essa doutrina, né, da segunda bênção com base nos escritos do John Fletcher. Ela se identificou muito com John Fletcher nesse ponto. E ela pregava isso assim, veementemente. Muitos homens foram tocados pelo ministério dela, se tornaram importantes líderes depois, né, do movimento de santidade, abriram, alguns deles chegaram até a abrir igrejas naquele tempo, né, que a igreja metodista não aceitou a doutrina da segunda bênção, e alguns se desligaram, outros foram expulsos, né, então isso aconteceu naquele tempo. Mas o movimento de santidade seguiu aqui uma linha mais de John Fletcher, um modelo mais fletcheriano. A própria Igreja do Nazareno ela é muito mais alinhada, né, com John Fletcher na inteira santificação, perfeição cristã, batismo com o Espírito Santo, né, do que com John Wesley, para você ter ideia. Tá? Então a gente tem aqui um modelo interessante e importante. Um senso evangelístico muito forte, já característico do primeiro grande despertamento, né, aquele momento lá com John Wesley, George Whitefield. Lá nos Estados Unidos já tinha o Jonathan Edwards, né, muitos outros pregadores pela Europa. Então tinha um forte senso de evangelismo. Né? A gente tem, por exemplo, o George Whitefield como sendo ali a primeira pessoa a usar aquele jargão, né? Deus te ama e tem um plano na tua vida. Né? E o George Whitefield era calvinista, né? Interessante também destacar essa questão. A gente vai ter, mais aí no início do movimento de santidade, os apelos para as pessoas receberem oração, por exemplo, em relação a enfermidades e problemas que elas tinham, né, que era chamado de banco dos aflitos. Que era o quê? Eu preguei ali sobre milagre. Vou chamar agora aqui a comunidade. Ó, quem ouviu essa mensagem, tocou no teu coração, tal, vem aqui na frente, quero orar por você. Né? Então, surge ali essa ideia do banco dos aflitos. O Charles Finney adapta essa ideia, né? Começa a chamar as pessoas para frente para aceitar Jesus. Né? Então, a gente tem um forte senso evangelístico também, essa necessidade de ganhar almas para Jesus. Tá? Muito forte nesse tempo aí. E uma liturgia mais avivada, né? Porque você pega, por exemplo, cultos mais antigos, né? do início da Reforma, e muitas vezes eles escreviam seus sermões, os sermões eram lidos, né? E cá entre nós, né? Você só ouvir um sermão lido, ele dificilmente atrai, né? Principalmente a gente que é mais latino, né? Tem aquela cultura mais sanguínea, mais tropical, né? A gente gosta de uma coisa não tão bem, não tanto preparada, né? Mas uma coisa mais assim espontânea. Então, o que começa a acontecer, principalmente ainda lá no primeiro grande despertamento, né? Você vê que os sermões de John Wesley, por exemplo, eram sermões grandes. Você pode ter acesso aí, digita aí depois no Google, você vai encontrar os sermões traduzidos para o português. Ele tem 151 sermões. Você tem praticamente todos em português. E desses sermões, a média, para você ter uma ideia, é de 20 páginas, 15 a 20 páginas. É muita coisa. Imagina alguém lá pregando e lendo, né? Isso cansa um pouquinho. Então, na própria época de Wesley, a gente já começa a ter assim, uma mescla de uma coisa mais espontânea, do pregador, às vezes lendo, mas às vezes falando direto com a comunidade, ou com o público, né? Porque muitas vezes ele pregava ao ar livre. Eu tive a oportunidade de traduzir os sermões do Phineas Brizzy. A diferença de páginas é gritante, né? Enquanto um sermão de John Wesley tem lá suas 15, 20 páginas, um sermão do Brizzy tem 5, para você ter ideia, né? Por quê? Porque a gente já está nessa fase de eles mesclarem, né, uma liturgia mais avivada, não tão engessada, não tão técnica, não tão ali, né, naquela coisa mecânica. Então há um espaço maior para as pessoas gritarem no culto, né, gritar glória a Deus, né, nos próprios cultos que o John Wesley dirigia ao ar livre, né, você já via pessoas às vezes chorando, né, manifestando emoção, e assim por diante. No movimento de santidade isso foi mais forte ainda, para a gente ter ideia. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas coisas em foto, para ficar mais legal, né? Algumas artes aqui para ajudar a gente a criar um imaginário, né, de algumas coisas que foram faladas. Fica aqui também mais uma dica, né? Quem quiser saber um pouco mais aí sobre essa questão do movimento de santidade, eu escrevi esse livro aqui, Uma Igreja do Povo e para o Povo, que é uma história da Igreja do Nazareno, como ela começa lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso que eu começo lá pelo movimento de santidade, tudo isso que eu falei tem aqui nesse livro de uma maneira muito mais detalhada. Muita coisa que não dá tempo da gente falar numa aula de escola dominical, tá bom? Então fica aí a dica também, se você quiser adquirir todos esses livros que eu indiquei, gente, tem lá no site da Editora Reflexão. Dá uma olhadinha lá se você quiser, se você se interessar, tá bom?
E seguindo aqui agora com algumas imagens, né, para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Eu falei lá, por exemplo, do problema da bebida, do gin, lembram? E aqui a gente tem exatamente uma figura que ilustra um pouco disso. Essa gravura aqui é do final do século XVIII. E observem aqui alguns detalhes, né? Ó. Muita gente na pobreza extrema, pessoas caídas pelo chão, né? Uma mulher aqui, por exemplo, né, que está mais em destaque, bem aqui no centro da figura, com as pernas todas machucadas, né, toda ferida. E por causa da bebida, você olha para ela ferida, olha para ela nessa condição, né, assim, bem de pobreza, e ao mesmo tempo um rosto, né, rindo por causa do efeito do álcool, tá? E mexendo com a forma como ela também lida com o mundo ao seu redor, ao ponto de, por exemplo, ela nem perceber que uma criança está caindo do colo dela. E essa criança, a julgar pela altura da escada, vai cair de cabeça e vai morrer. Né? Olha que gravidade, né? Para a gente ter ideia. Abaixo dela aqui a gente tem um homem, puro osso, um cachorro aí do lado dele, né? Uma tacinha caída, e ele praticamente desmaiado, né? E na outra mão, a mão esquerda dele aqui, ele também segurando uma garrafa, né, de bebida alcoólica. A gente tem lá no fundo, né, ó, pessoas sendo mortas, pessoa morta, tem uma pessoa morta sendo carregada no carrinho. Uma outra, mais lá no fundo ainda, né, num caixão. Lá em cima tem um homem que se suicidou, né? Enfim, tem muitos outros detalhes por aqui, né, que dá para perceber a miséria que esse povo acabou passando, né? Se eu fosse dar aqui uma abordagem mais aí de cultura visual, a gente ia ficar um tempão nessa gravura, porque ela é muito interessante. Aqui, gente, é uma gravura da fundação da Igreja Metodista Episcopal. Aqui o ano está errado, tá? É 1784. Eu inverti ali o 87. Eu já falei na aula aqui, né? O ano que a igreja foi fundada, 1784. E os dois principais fundadores, né? O Francis Asbury e o Thomas Coke, tá? Aqui uma figura, né, de John Wesley pregando lá para os Pele Vermelha, né, que eu falei para vocês, entre os nativos norte-americanos, o desejo dele de ir pregar lá. Mas não deu muito certo, porque eles viam o péssimo testemunho dos cristãos e não se abriam para o evangelho. Aqui uma figura do John Fletcher, né, para a gente ter uma ideia de quem ele é. E essa figura ela é interessante, tá? O John Fletcher, só para você ter ideia, o John Wesley escreveu depois uma biografia dele. O John Fletcher era mais novo do que o Wesley. E o Wesley queria que o Fletcher fosse o substituto dele na liderança do movimento metodista, mas o Fletcher acabou morrendo muito cedo, ele tinha muitos problemas respiratórios e tal. E o Wesley disse que pouquíssimas pessoas atingiram o estado mais alto assim da perfeição cristã nessa vida, porque ele encarava a perfeição cristã como uma coisa gradual, né? Mas ele disse que o John Fletcher era um cara assim com uma santidade impressionante. E a gente consegue observar aqui, por exemplo, essa coisa dele estar com a mão no peito, né? No peito aqui, a coisa da mão no coração. O movimento do dedo aqui tem a ver com a ideia, né? O jeito que ele está assim com a mão, né? Bem mais ligado ali à arte barroca, principalmente, né? Aquela coisa de mostrar uma pessoa piedosa. Então, eles estão mostrando um Fletcher bem piedoso, que está olhando para o alto, né? Para o transcendente. Né? Então, ele é um contemplador. Está com um rosto contemplativo, a mão no coração. Então ele é um homem muito piedoso nessa foto, né, do jeito que eles estão colocando. Você vê que ele tem ali a outra mão, numa outra mão ele está se apoiando numa caveira, né, no rosto, no crânio de uma caveira. E debaixo a gente tem uma Bíblia. O que é o crânio de uma caveira? Por um lado, a ideia da sabedoria, mas principalmente em culturas visuais daquele tempo, né, a ideia das vanitas, teria aí no latim a ideia da vaidade, né? Da efemeridade, de como a vida é passageira, de como tudo passa rápido. Talvez fazendo até uma alusão aí ao tempo de vida desse homem, né? Porque ele morreu mais cedo, né? Aqui a gente já tem uma foto de um retiro do movimento de santidade. No iníciozinho do movimento de santidade, o pessoal se reunia muito nos campos, né? Porque é aquele tempo das primeiras cidades que estão sendo fundadas ainda, lá no Velho Oeste, né? No Far West, e era desse jeito, cultos rústicos. Observa aí, ó, árvores cortadas, o tronco está sendo usado como banco. Lá atrás, né, tem um palanque para servir ali como um lugar para o altar, onde o pregador se dirige à comunidade, às pessoas, né? Então é bem ligado a desse jeito. Você vê a roupa do pessoal, né?
população, em geral, mais carente, em geral, uma população mais pobre, né? Com exceção, por exemplo, aqui desse homem à nossa esquerda, né? Bem no pontinho final, que tem já um chapéu mais comprido, que mostra aí uma posição, né, social um pouquinho mais elevada, tá? Mas, em geral, os homens usavam, o pessoal de classe mais baixa, esse chapéu menor, mais curto, como a gente vê na maioria aí dos homens. Agora, uma grande multidão participando, né? E essas reuniões, elas eram chamadas, esses retiros eram chamados de camp meetings. Ao pé da letra seria aí tipo um encontro rural, né? E esses encontros, eles tinham uma duração de média aí de uma semana direto. E tinha palestra, culto, pregação de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Às vezes um pregador só ficava essa uma semana ali pregando direto. E sempre aquela mensagem, naquela ênfase que eu falei: pecaminosidade do ser humano e a graça de Deus para salvar dos pecados e para dar uma vida santa, né? A maioria das mensagens focada nisso. Aqui uma outra figura mostrando um pouco de um camp meeting, né? E o interessante aqui é o que eu falei da liturgia mais avivada. Perceba comigo aí, de novo, né? Classes sociais bem mistas, bem misturado, né? Mas é interessante o jeito, por exemplo, que o pregador está fazendo a sua mensagem. Ele não está lendo, né? Ele está mais espontâneo, com a mão levantada, dirigindo para o povo, falando. A gente tem, né, pessoas de joelho dobrado, né? Tem uma mulher ali com a mão levantada, duas mulheres, três mulheres com a mão levantada. Uma outra, inclusive, até caindo, se você observar, é o marido segurando ali mais pertinho do palanque, né? Enfim, o que a gente observa aqui é uma liberdade maior para a experiência com o Espírito Santo. É um pouco daquilo que Wesley pregou, que ele herdou lá do moravianismo, do pietismo moraviano, né? Da experiência pessoal de conversão. E o movimento de santidade, além de pregar uma primeira obra da graça, uma primeira bênção, né, ou seja, a salvação, essa experiência pessoal de conversão, pregava ainda uma segunda bênção, uma segunda obra, que é o batismo com o Espírito Santo, a inteira santificação, a perfeição cristã. Tá? Então, a gente tem aqui mesclado pessoas dando liberdade, né, para essas experiências aí proporcionadas pelo Espírito de Deus. Aqui a gente tem um camp meeting já afro-americano. Também, né? Perceba aí, ó, muita gente aqui ligada, né, para um clamor. Né? A impressão que me dá aqui, olhando para isso, são homens gritando, né? Aquele grito mais de murmúrio, né? Uma mulher ali com a mão mais aqui na barriga, né? Você vê aí muitas pessoas dando também essa liberdade. Uma outra pessoa com o rosto bem prostrado, uma mulher, né, mais aqui no canto direito, com o rosto bem prostrado no chão. O pregador também ali, né, com a mão para cima, como a gente percebe. E, claro, no meio dos afro-americanos, não havia estudo. Né? Então, tem alguém ali pregando, não dá para ver muito bem se ele era branco, se ele era negro. Muitos brancos pregavam nesses retiros aí também de afro-americanos. Né? Com o tempo, eles foram bloqueando os brancos, né? Começaram a dar mais abertura apenas para os negros, mas possivelmente é alguém mais branco que está pregando ali, porque está segurando uma Bíblia também, ou alguém que depois aprendeu a ler, né? Pode também ter essa situação. Mas o fato aqui, o que eu destaco nessa imagem, gente, é a forma como tem aqui uma figura muito aberta para a vida devocional deles, né? Para a forma de adoração deles, bem aberta, né? Buscando mesmo ali a experiência com Deus. Tá? Aqui também uma outra figura, né, de um outro camp meeting, né? Você vê aí muita gente também caída, joelho dobrado, o pregador ali também bem empolgado, né, com a mão levantada, né? Dá para perceber isso daí, né? Ou seja, muitas manifestações já assim de abertura para a presença de Deus, né, para a busca do Espírito Santo. Aqui uma última figura que parece assim tipicamente um evangelismo daquele tempo. Né? Como eu falei para vocês, é o tempo do Velho Oeste. Então está bem claro aqui para a gente nessa figura também. A galera morando ali, às vezes numa tendinha, né? O pessoal trabalhando nessa região. Chega ali um pregador agora, Bíblia na mão, e pregando para eles essa mesma mensagem. Abandona o pecado, não sei o quê, se rende a Cristo, tudo mais. Aí tem um homem ali fumando. Né? E o pessoal prestando atenção. Eu costumo brincar, viu, com essa figura aqui, costumo brincar, que aqui na nossa esquerda tem um homem ali de camisa listrada, né? Chapeuzinho, barbinha. É o Lula que está ali. Eu costumo brincar que ele parece muito, né?
Então, não sei se você acha, mas eu costumo brincar que o Lula estava ouvindo aqui uma pregação. Mas brincadeiras à parte, né? Só para mostrar um pouquinho de como acontecia também naquele tempo ali as pregações. Bom, gente, é isso aí. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pelo tempo que vocês se dispuseram, né, a ficar aí assistindo essa aula. Deixo o meu abraço aí apertado em todos vocês, um abraço virtual, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e precisando, estamos à disposição. Fica todo mundo na paz aí. Até uma próxima, se Deus quiser.